Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro debate eleitoral promovido pelo Grupo de Comunicação dos Jornais Em Dia e Negocião com os candidatos à Prefeitura de Ourinhos. Antes de darmos início efetivo ao nosso debate, eu gostaria de chamar aqui ao palco o proprietário e diretor do jornal, Hernani Correia. Boa noite a todos. Eu, na verdade, só vim aqui fazer uns agradecimentos, tá? Primeiramente a Deus, para que Ele continue nos dando capacidade, continue nos dando lucidez, né? Para que a gente possa fazer o melhor. A vocês, candidatos, que se dispuseram a vir aqui, a propor as suas ideias, colocar as suas propostas, né? Isso vai ser, com certeza vai ser de muita valia para a população de Ourinhos, para que possa escolher a melhor opção, né? Queria agradecer à Fundação Educacional Miguel Mufarrege por ceder esse espaço aqui tão nobre para que a gente possa realizar toda a estrutura desse debate. Queria agradecer aos comandos das polícias Rodoviária Federal, da Polícia Militar, da GCM, que é a Guarda Civil Municipal, a Secretaria Municipal de Segurança e, inclusive, a Triunfo Brasiliana, que está ajudando aí, ali na rodovia, para que não aconteça nada de errado no trânsito de vocês, e garantir a segurança desse debate. E a você, que está aqui presente, também veio prestigiar, veio acompanhar o teu candidato, nosso muito obrigado, né? E preciso também agradecer ao internauta que está aí nas nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Pedimos que vocês compartilhem já essa live, né, para que mais pessoas possam ter esse privilégio que você está tendo de assistir esse debate. Então, o nosso objetivo desse debate é que justamente a população seja beneficiada com as propostas, com as ideias dos nossos candidatos, né? E é uma grande oportunidade que eles vão ter de expor para que vocês possam formar a sua opinião. Candidatos, um ótimo debate a todos, tá? Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Bom, continuamos, então, com o nosso debate. Pedimos para as pessoas que estão nos vendo que, desde já, você compartilhe essa live para que mais pessoas possam ver, conhecer as ideias e propostas dos 4 candidatos à Prefeitura de Ourinhos. Este debate está sendo transmitido também ao vivo pelas redes sociais, como o Instagram, o Facebook e também o canal do YouTube do jornal Em Dia e Negocião. Antes de darmos início a este evento, peço para que todos fiquem em pé para entoarmos o hino nacional e o hino da cidade de Ourinhos. Brasil nos onde denso raio vive, de amor e de esperança terra
nossa terra, verso que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa vida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Terra tão roxa e campos verdes, cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte, são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. Você persegue a meta de ser sempre bem melhor. Nesse limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Talvez é a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Neste limite de status é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Todos sentados, por gentileza. Ressaltamos que o objetivo desse debate é divulgar as propostas à população dos 4 candidatos à Prefeitura de Ourinhos. Portanto, não será permitida ofensas pessoais entre os candidatos, nem xingamentos e nem palavras de baixo calão, como foi estabelecido nas regras assinadas pelos senhores candidatos anteriormente. Tudo isso em respeito à população da nossa cidade e também aos leitores do jornal Em Dia e Negocião. Neste evento, não é autorizado o uso de pontos celulares ou qualquer outro meio eletrônico de comunicação. Estão presentes nesta noite os candidatos Antônio Amaral Júnior, Caio Lima, o senhor Mário Teixeira e Guilherme Gonçalves Ferreira. Pedimos às pessoas presentes no plenário que evitem manifestações de qualquer natureza em respeito aos candidatos e às pessoas que nos assistem neste momento. Candidatos, neste debate serão feitos 4 blocos, onde os senhores poderão questionar e ser questionados em temas livres. Entre cada um dos blocos teremos um intervalo de 5 minutos. No 4º e último bloco, cada candidato terá 3 minutos para as considerações finais. Caso algum candidato se sinta ofendido pela fala do outro candidato, o mesmo poderá solicitar tempo para se defender de 1 minuto, que será ou não concedido no bloco seguinte. Essa decisão cabe à comissão julgadora, composta de 2 jornalistas e de um advogado, o doutor Tiago José Ferreira dos Santos, coordenador-geral das comissões, e atua como instrutor na Comissão de Ética e Disciplina da subseção de número 58 da OAB de Ourinhos. Vamos, então, conhecer as regras do nosso debate. Será definido um número para cada candidato. Este número valerá para os 3 primeiros blocos, para que os candidatos façam perguntas entre si, sem que se repitam os mesmos que irão perguntar e responder. Com tema livre, cada candidato terá 30 segundos para perguntar, 2 minutos para responder e 30 segundos para a réplica e a tréplica. Ok? Agora nós vamos sortear os candidatos por números, para que cumpramos o que foi estabelecido anteriormente, de acordo com todos
e sigamos a dinâmica deste debate. Os nomes estão aqui, nesta pequena urna. Alguém quer tirar o primeiro nome? Muito obrigada. Vamos ver, então, quem é o candidato de número 1. Mário Ferreira. Ok? Vamos sortear agora o candidato de número 2. Mais alguém que queira sortear? Você pode vir tirar o terceiro. Obrigada. Vamos ver o terceiro. Caio Lima é o nosso segundo candidato, número 2. Vamos tirar o terceiro, de número 3, né, o candidato. Obrigada. Guilherme Gonçalves, número 3. E o quarto candidato, Antônio Amaral Júnior. Ok? Sim. Oi, sim, pois não. Eu sou conhecido como Toninho do PT. E, inclusive, está registrado na Justiça Eleitoral. Então, Antônio Amaral Júnior, é claro que é o meu nome natural, mas popularmente conhecido há muito tempo como Toninho do PT. Nós vamos... Até para identificar melhor para o público que vai estar assistindo aqui, né, esse debate. Está correto? A comissão, ok? Está de acordo? Tudo bem. Então, eu vou colocar... obrigada. Muito obrigada. Então, vamos ressaltar que esses mesmos números valerão para a organização de perguntas e respostas do primeiro ao terceiro bloco, tá bom? Vamos dar início, então, ao debate. Candidatos, pedimos que cumpram, tá, o tempo de pergunta e resposta estabelecido. Na sua frente, ó, temos uma televisão com um cronômetro. Será colocado ali onde vocês estão visualizando em dia, tá ok? Que vai ficar marcando. Os microfones serão cortados 5 segundos após o tempo de cada candidato se esgotar, tá? Então, quem começa perguntando é o candidato número 1, Mário Ferreira, e quem irá responder é o candidato número 2, Caio Lima. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Vamos aguardar o tempo de... lá. Lá. Já está valendo. Candidato, o senhor foi secretário de Saúde no atual governo e eu vou fazer uma pergunta bem objetiva. Nós sabemos que tem uma fila enorme de cirurgias, exames aguardando. Qual era o tamanho da fila quando você assumiu a secretaria e qual o tamanho quando você concluiu o teu trabalho? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Como é bom nós começarmos esse debate falando sobre saúde. Saúde é prioridade, sempre foi e sempre será. E eu serei conhecido, ao lado do meu vice, Dr. Ferreirinha, como a gestão da saúde que nós faremos. Primeiro, a gente precisa lembrar o caos que já foi a saúde pública da nossa cidade, que não tinha serviço público, não tinha médico, e, infelizmente, pacientes morrendo até na UPA, quando a gente se lembra da gestão que governou por 12 anos a nossa cidade. Desde que iniciamos em 2017, nós
transformamos a saúde da nossa cidade. Construímos novos prontos atendimentos, o PA da Coab, o PA do Postão. Só nesses 2 PAs, cerca de 400 pacientes por dia são atendidos. Construímos ambulatório do bebê, ambulatório dos diabéticos, Casa Rosa, agora também uma clínica de reabilitação para as pessoas com deficiência e também as cirurgias eletivas. Nós fizemos muitas cirurgias eletivas. Eu tenho orgulho de ter sido secretário da Saúde. Inclusive, quando fui secretário de Saúde, nós fizemos um planejamento a médio e a longo prazo, fazendo a saúde pública ter uma constância de saber para onde ela quer ir para os próximos 20 anos. E quando nós falamos de cirurgia eletiva, a gente precisa esclarecer até para quem está nos assistindo, que é competência do governo do Estado. Quando a gente fala de média, alta complexidade, é o Estado. Ainda assim, a nossa gestão fez muitas cirurgias eletivas. Já fizemos mais de 4.400 cirurgias eletivas, nós já realizamos, e é meu compromisso zerar a fila das cirurgias eletivas junto com o Dr. Feirinha, e faremos muito mais. Vamos construir novos postos de saúde, iremos ampliar 30 novos leitos na Santa Casa para atender mais e melhor a nossa população. Vocês podem ter certeza que nós faremos a gestão da saúde. Eu, como prefeito, irei cuidar de você e da sua família. Candidato Mário, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Estou impressionado, mas ele não respondeu a pergunta. Ou ele não sabe, ou ele não pode responder, porque compromete o trabalho dele. Agora, a verdade é o seguinte, se você perguntar em qualquer lugar, as pessoas vão dizer que a saúde nunca esteve tão desorganizada em Ourinhos. E vem de longe. Não que você não tenha razão de dizer que nas gestões anteriores era ruim. Eu acho que era mesmo, até porque eu não vejo muita diferença entre a gestão atual e as anteriores. A prática de vocês é a mesma. Candidato, tempo encerrado. Candidato Caio Lima, 30 segundos para a tréplica. Pelo visto, o candidato Mário parou no tempo e não sabe as reais informações que é a que nós estamos trazendo aqui para vocês. E a verdade, quem usa o serviço público de saúde sabe do que eu estou falando. Nós sabemos o quanto nós ampliamos serviços, quantos médicos, nós triplicamos o número de médicos que atendem na rede municipal de saúde. E quanto à cirurgia eletiva, é só nós perguntarmos para as inúmeras pessoas que fizeram cirurgia. Esse é compromisso e essa é a gestão da saúde. Agora, quem faz a pergunta é o candidato de número 2, Caio Lima, e quem vai responder é o candidato de número 3, Guilherme Gonçalves. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Todo mundo sabe que a gestão do Toshio e Belkis deixou a cidade quebrada, abandonada. E todo mundo sabe também que você faz parte desse grupo político, que é quem está por trás de você, inclusive. Você votou contra LED, votou contra investimentos na saúde, parque infantil, votou contra as mulheres, votou contra as pessoas com deficiência, votou contra a redução de cargos comissionados, votou contra o reajuste dos servidores públicos que nós fizemos. A pergunta que todos queremos saber, foi o Toshio que mandou você votar contra tudo do prefeito Lucas? Candidato Guilherme Gonçalves, você tem 2 minutos para a resposta. Quero iniciar esse debate dizendo ao prefeito Lucas, que está aqui, que todas as obras eleitoreiras que começou agora no período da eleição, nós vamos terminar no nosso mandato. Quero deixar esse recado logo de cara para a população. O Toshio, ele acha que eu estou mais preparado e ele resolveu apoiar. Eu não estou aqui para desrespeitar ninguém. Eu estou vendo o ex-prefeito Clauri aqui, eu estou vendo o futuro ex-prefeito Lucas Pocai aqui. Eu não quero desrespeitar ninguém. Eu acho que não precisa disso para fazer uma construção. A Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Então eu acredito que eles chegaram também porque Deus quis. Assim como o Toshio chegou porque Deus quis que ele chegasse. Eu quero caminhar sempre com respeito às pessoas. Eu estou à disposição para depois da eleição escutar o Clauri, escutar o Lucas no que eles acertaram, para a gente construir um verdadeiro governo de todos. Eu não quero atacar ninguém. Eu estou aqui para uma construção madura e consciente. Candidato, o senhor ainda tem 47 segundos. É importante dizer também que
todas as pessoas importam. É fácil vir aqui apontar o dedo para um, apontar o dedo para outro. Nós precisamos de uma construção madura. Você precisa entender que eles acertaram, eles erraram, e todos nós acertamos e erramos em decisões da nossa vida. Mas eles não deixaram de fazer a parte deles quando eles estavam lá. Eles fizeram o melhor deles. E assim como nós iremos fazer o melhor da gente também quando a gente chegar na prefeitura municipal, porque eu não sou indicação de ninguém, não foi ninguém que mandou eu votar, eu votei sempre conforme a população. Os projetos que você disse que eu votei contra, era por conta de vocês querer colocar cargo lá, sem capacidade. Acabou seu tempo. Candidato Caio Lima, você tem 30 segundos para a réplica. O Guilherme está parecendo o Toshio no último debate que fez com o prefeito Lucas. Perdido, não sabe o tempo que precisa ser respeitado, enfim. Mas você que está nos assistindo sabe a importância de termos alguém para administrar a nossa cidade, que tenha competência, que tenha condição de resolver os problemas que são reais. Os problemas da cidade não são virtuais. Nós já fizemos muito e você pode ter certeza que nós faremos muito mais por vocês. Candidato Guilherme Gonçalves, você tem 30 segundos para a tréplica. O Caio veio ao debate para atacar. E nós viemos para apresentar proposta, para apresentar projeto. Eu não estou aqui porque eu fui apontado por um político. Eu estou aqui porque eu fui escolhido pela população. Nós fizemos 20.997 votos aqui em Ourinhos na última eleição. Eu tenho história. Eu cheguei aqui pela minha história. Eu não sou boneco de ninguém. Eu voto e sempre votei e sempre respeitei a população e vou continuar defendendo o povo até o fim. Agora quem faz a pergunta é você, candidato de número 3, Guilherme Gonçalves, e quem vai responder é o candidato número 4, Toninho, do PT. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Candidato Toninho, a SAI sempre teve em superávit. E o atual prefeito concedeu o serviço da SAI, a SAI é do nosso povo. Eu quero saber o que você achou dessa situação. Bem, Candidato Toninho, você tem 2 minutos para a resposta. eu tive passagens pela Câmara, fui vereador 3 mandatos, presidente da Câmara, e no último mandato, quando eu fui candidato a prefeito, em 2012, no final do mandato, uma grande surpresa, funcionários da SAI me procuraram preocupados porque tinham a informação que havia um projeto do então prefeito Toshio para que fosse dado o direito ao Executivo Municipal para fazer a concessão da SAI. Eu sempre fui contra a concessão da SAI. Aliás, na maioria das coisas eu sou contrário à terceirização, eu defendo o serviço público de qualidade com valorização de funcionários e a preservação da qualidade e o preço justo para a população. E aí eu fui verificar e realmente havia, que era a iniciativa do prefeito Toshio, no final daquele mandato de 2012, conseguimos no momento chamar, inclusive a população, não só os servidores da SAI, eles se envolveram, a gente conseguiu fazer uma grande mobilização, que a Globo veio cobrir, fizemos paralisação, lotamos a Câmara Municipal e conseguimos frear. Aquele projeto foi retirado. E eu, durante esse processo, que na verdade foi no mandato passado, se eu não me engano, que a Câmara concedeu o direito ao prefeito, eu discordo totalmente desse tipo de posição. A minha posição, a do meu partido, é diferente, é de valorizar, e a SAI realmente ela dá lucro. E outra coisa, aquilo que foi colocado lá, que tinha que buscar a iniciativa privada, o governo Lula está oferecendo agora para você os serviços que são obrigados a serem feitos para melhorar a questão do saneamento. Candidato Guilherme Gonçalves, você tem 30 segundos para a réplica. Realmente, candidato Toninho, é lamentável
que vender açaí, empresa aqui da nossa cidade, o nosso povo ama açaí. Eu, como funcionário, vi de perto o sofrimento dos servidores com a incerteza de saber o que ia acontecer, não sabiam o que poderia acontecer com eles. A gente sabe que foi um processo feito em São Paulo. Aliás, nós sabemos que a nossa cidade vem sendo governada por pessoas de fora, não por pessoa da cidade, com coisas obscuras. Nós vamos acabar e fechar toda a torneira candidato, tempo encerrado. Candidato Toninho do PT, 30 segundos para a tréplica. Por isso que eu tenho dito que nós não queremos nem a continuidade e nem a volta ao passado. Porque o prefeito Toshio, naquela época, eu até fui parte da base dele num certo momento, depois eu virei candidato, ele também caminhou nessa linha. E, infelizmente, o atual caminhou e conseguiu e teve sucesso. Então, é lamentável. E quem vai perder muito com isso é a nossa população. A gente lamenta. Mas, enfim, aconteceu, o contrato está aí, e naquilo que for possível. Tempo encerrado, candidato. Agora quem faz a pergunta é o candidato de número 4, Toninho do PT, e quem responde é o candidato número 1, Mário Ferreira. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Eu gostaria de perguntar ao ex-companheiro Mário Ferreira, que fazia parte do nosso partido, e lá nós sempre fizemos muitos debates, né, a respeito de como que deve andar a administração pública, o comportamento nosso no sentido de procurar ajudar a população, do que ele acha das emendas parlamentares. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Eu acho que as emendas parlamentares, na maioria das vezes, servem para perpetuar o mandato do deputado, e isto aparelhou o próprio Partido dos Trabalhadores, porque hoje o partido está tomado por assessores que dirigem o partido em função do interesse dos mandatos. Esta é a realidade. Quando você tem uma emenda parlamentar, o que acontece é que não brota dinheiro novo. É dinheiro retirado do orçamento, e isso a população não sabe, que muitas vezes atrapalha a administração pública, porque atrapalha o planejamento, então é dinheiro retirado do orçamento e que é mandado direto, muitas vezes, para uma instituição do amigo do deputado, e tem questões graves sendo investigadas lá no Supremo Tribunal Federal a respeito dos desvios das emendas parlamentares. Eu fico muito triste quando eu vejo políticos experientes, profissionais, que passam a vida toda fazendo política, dizerem que vão resolver qualquer problema com emenda parlamentar. Ourinhos tem um orçamento de R$1 bilhão, e o sujeito traz uma emenda de R$100 mil e acha que resolveu o problema. E passa a ser o super-herói da cidade porque conseguiu 4 ou 5 emendas. Olha, o povo brasileiro, o povo de Ourinhos, é um povo inteligente. Esse tipo de coisa não cola mais. Isso é atrasado. É o tipo da política do século passado, da época dos velhos coronéis, da política do café com leite. Toninho do PT, essa coisa não cola mais. Candidato, o senhor ainda tem 15 segundos. Não estou satisfeito. Candidato, 30 segundos para a réplica. Falando rapidamente, o candidato ele é contra as emendas parlamentares. As emendas parlamentares ajudam a gente. Eu, no caso, sou representante de 2 deputados, eu sirvo a mais de 20 cidades, a resolver problemas na saúde, a resolver problemas na educação, no esporte, na cultura, no lazer. Então, é uma prerrogativa que os deputados têm para eles poderem dirigir onde há necessidade. E ele abre mão simplesmente disso. Aí, sendo prefeito, ele vai abrir mão de emendas parlamentares, vai rasgar. Tempo encerrado. Candidato Mário Ferreira, 30 segundos para a tréplica. O candidato, mais uma vez, distorce. Ele vem com essa conversa para distorcer o debate. Ele sabe muito bem que emenda parlamentar serve aos interesses do deputado para perpetuar o mandato. E muitas vezes serve para tirar, desviar o dinheiro público
para outros interesses. Esta é a realidade. Ninguém vai resolver problema de política pública nenhum com emenda parlamentar. É demagogia pura. Obrigada. Chegamos agora ao final do primeiro bloco do nosso debate. Obrigada a você que está conosco até agora. Daqui 5 minutos, estamos de volta. Muitas pessoas estão pensando que o Negocião mudou de nome para Em Dia. Não é nada disso. O Negocião continua com a mesma força e credibilidade no classificado há mais de 34 anos. O Em Dia é apenas um novo nome para um jornal de notícias que já existe há 24 anos. E continua só mostrando a verdade com a mesma seriedade e a imparcialidade do Negocião. O N do Em Dia é apenas para manter a mesma logomarca do N do Negocião. Você tem o maior grupo de comunicação da região para vincular a marca da sua empresa ou fazer seu negócio bombar. Jornais Em Dia e Negocião. Um jornal digital que chega a milhares de pessoas pelo WhatsApp, um site com um mundo de leitores todos os dias, Instagram e Facebook, com fiéis seguidores e de qualidade. O que você está esperando? Anuncie com a gente. Jornais Em Dia e Negocião. Onde sua empresa, seja qual for o tamanho, tem muito mais valor. Você pode sair por aí contando para todo mundo que está comprando, vendendo, trocando ou alugando, seja seu carro, sua moto, sua casa, geladeira, bicicleta ou qualquer outra coisa. Ou então você pode fazer o mais fácil, seja inteligente, ligue pra gente e aproveite. O anúncio é grátis. Ou passe um zap para nós com as fotos do seu anúncio e venda rapidinho. Negocião, anunciou, vendeu. Muitas pessoas estão pensando que o Negocião mudou de nome para Em Dia. Não é nada disso. O Negocião continua com a mesma força e credibilidade no classificado há mais de 34 anos. O Em Dia é apenas um novo nome para um jornal de notícias que já existe há 24 anos. E continua só mostrando a verdade com a mesma seriedade e a imparcialidade do Negocião. O N do Em Dia é apenas para manter a mesma logomarca do N do Negocião. Você tem o maior grupo de comunicação da região para vincular a marca da sua empresa ou fazer seu negócio bombar. Jornais Em Dia e Negocião. Um jornal digital que chega a milhares de pessoas pelo WhatsApp, um site com um mundo de leitores todos os dias, Instagram e Facebook, com fiéis seguidores e de qualidade. O que você está esperando? Anuncie com a gente. Jornais Em Dia e Negocião. Onde sua empresa, seja qual for o tamanho, tem muito mais valor. Você pode sair por aí contando para todo mundo que está comprando, vendendo, trocando ou alugando, seja seu carro, sua moto, sua casa, geladeira, bicicleta ou qualquer outra coisa. Ou então você pode fazer o mais fácil, seja inteligente, ligue pra gente e aproveite. O anúncio é grátis. Ou passe um zap para nós com as fotos do seu anúncio e venda rapidinho. Negocião, anunciou, vendeu. Muitas pessoas estão pensando que o Negocião mudou de nome para Em Dia. Não é nada disso. O Negocião continua com a mesma força e credibilidade no classificado há mais de 34 anos. O Em Dia é apenas um novo nome para um jornal de notícias que já existe há 24 anos. E continua só mostrando a verdade com a mesma seriedade e a imparcialidade do Negocião. O N do Em Dia é apenas para manter a mesma logomarca do N do Negocião.
Você tem o maior grupo de comunicação da região para vincular a marca da sua empresa ou fazer seu negócio bombar. Jornais em Dia e Negocião. Um jornal digital que chega a milhares de pessoas pelo WhatsApp, um site com um mundo de leitores todos os dias, Instagram e Facebook, com fiéis seguidores e de qualidade. O que você está esperando? Anuncie com a gente. Jornais em Dia e Negocião, onde sua empresa, seja qual for o tamanho, tem muito mais valor. Vamos então dar início ao segundo bloco deste debate. Este debate que está sendo promovido pelo jornal Em Dia e Negocião e está sendo transmitido também ao vivo pelas redes sociais do jornal, no Instagram, Facebook e também no canal do YouTube. Candidato, novamente pedimos para que respeitem e cumpram o tempo de pergunta e resposta. Agora, quem faz a pergunta, começa perguntando é o candidato de número 1, Mário Ferreira, e quem vai responder é o candidato número 3, Guilherme Gonçalves. Candidato, 30 segundos para a pergunta. Candidato, considerando o relatório Lalonde e a Lei 8.080, qual é a tua proposta concreta para resolver os problemas da saúde em Ourinhos? Qual vai ser o rumo que você dará para os serviços de saúde a partir do teu governo, do início do teu governo? Candidato, Guilherme Gonçalves, 2 minutos para a resposta. Nós temos uma arrecadação aqui em Ourinhos de quase R$1 bilhão. E a gente vê o povo sofrendo por conta da saúde. Nós vemos o povo tendo que madrugar atrás de uma vaga para conseguir uma consulta. Tem que acordar 4h30 da manhã para ir para a frente do posto. Nós queremos implantar inovação dentro da administração pública. Nós queremos construir posto de saúde, aplicar melhor o dinheiro, nós queremos contratar médicos especialistas. Hoje, uma mãe de uma criança autista sofre muito em Ourinhos, porque não tem possibilidade de conseguir um laudo, porque não tem a contratação de um neuropediatra, mesmo com o tamanho da arrecadação que a gente tem aqui. O dinheiro está sendo mal gasto na saúde. Nós devemos fechar a torneira da corrupção com esses contratos que vêm sendo feitos, com dispensa de licitação aqui na nossa cidade. Nós devemos valorizar os servidores, escutar as pessoas da área, ampliar as contratações e devolver para o povo aquilo que é do povo. Quantas vezes, doutor Mário, eu estive na UPA, vendo o sofrimento da população, com apenas um pediatra atendendo aqui na nossa cidade. Então devemos redobrar as contratações e o caminho é utilizar melhor os recursos públicos. Nós estamos preparados e vamos fazer isso. Obrigado pela pergunta, doutor Mário. Candidato, ainda tem 20 segundos, ok? Candidato, 30 segundos para a réplica. Infelizmente o candidato falou, mas não respondeu a minha pergunta porque ele desconhece o que seja o relatório Lalonde, que é um relatório publicado em 1974 no Canadá e que baliza a visão moderna do serviço de saúde e desconhece a Lei 8.080, que é a lei que cria o SUS. Ambas colocam como prioridade, primeiro, a preservação da saúde e, segundo, a prevenção de doenças. A medicina Tempo curativa... encerrado, candidato. Candidato Guilherme Gonçalves, 30 segundos para a tréplica. Doutor Mário, você pode vir aqui apresentar números, apresentar leis, apresentar o que quiser. O que eu conheço é essa realidade de Ourinhos. Isso aqui é os baldes que ficam lá no postão de saúde quando chove. Eu conheço a dor do povo porque eu utilizo o SUS, o sistema de saúde. Eu sei o quanto o nosso povo está sofrendo. E nós vamos priorizar a saúde aqui da nossa cidade. Saúde, saúde e saúde.
Tempo encerrado, candidato. Agora quem faz a pergunta é o candidato de número 2, Caio Lima. E quem vai responder é o candidato de número 4, Toninho, do PT. Candidato Caio, 30 segundos para a pergunta. Toninho, queria que você dissesse para nós sua avaliação dos órgãos fiscalizadores da administração pública, como, por exemplo, o Tribunal de Contas, que faz um trabalho, que fiscaliza os gestores públicos, tanto na Câmara como na Prefeitura. Qual a avaliação que você faz do trabalho desses órgãos fiscalizadores que buscam entender a eficiência das gestões? Qual é a sua visão do Tribunal de Contas? Candidato Toninho, do PT, 2 minutos para a sua resposta. Tribunal de Contas, a gente sabe que é o órgão que tem como papel fiscalizador, principalmente as câmaras e as prefeituras. Agora, dependendo do relator, você vê um posicionamento favorável ou contrário. Então, eu fico com o pé atrás, vou dizer assim, porque na vida a gente sabe que tanto na política, nos órgãos, os poderes, seja executivo, legislativo e judiciário, existem pessoas e pessoas. Então, dessa forma, a gente já viu alguns casos acontecer de aprovarem contas que realmente mereciam a desaprovação. E, em certo momento, desaprovarem coisas que banais, vamos dizer, e que não levaram ninguém a ter um processo crime. Eu vou dizer, eu tive um problema numa conta por conta de pagamentos de funcionários acima das 60 horas, que pela lei é permitido pagar funcionários somente até o limite de 60. E o administrador anterior, o presidente anterior, tinha coisa de 200 horas, 300, umas coisas cabulosas, como diz na quebrada. E eu fiz aquilo que eu sempre defendi na minha vida, o direito do trabalhador. E no ano seguinte, aconteceu os mesmos apontamentos e eu tive a conta aprovada. Então, os critérios nos tribunais também são muito políticos. Agora, é claro, né, que tudo depende também, de repente é o político que favoreceu aquele que estava errado ou o político que prejudicou aquele que estava certo. Candidato Caio Lima, 30 segundos para a réplica. Eu gostaria de esclarecer para você que nos acompanha que o Tribunal de Contas é um órgão estritamente técnico, ele não é político, ele é técnico, e ele tem uma importância fundamental, porque ele fiscaliza, ele entende, ele vai lá na ponta para ver como está o gestor público. E na oposição, nós tivemos 12 anos de Toshio, que é o grupo que está atrás aqui, inclusive do Guilherme, que são campeões de contas rejeitadas. O grupo que está aqui, inclusive, o vereador Cassado, conta rejeitada, os outros vereadores, conta rejeitada, as nossas contas, todas aprovadas, e nós temos muito orgulho disso. Candidato Toninho, do PT, 30 segundos para a tréplica. Como eu disse, né, sem querer fazer pré-julgamento de quem que estava certo e disseram que estava errado, ou que estava errado e disseram que estava certo. Agora, é o nosso papel primordial como agente político, nós procurarmos fazer o correto. O que a população busca de nós é fazer o correto. E eu tenho uma trajetória política de muitos anos, e moro há 28 anos na Coab e tenho um Prisma 2014. E já trouxe para Ourinhos mais de 200 milhões de reais. Obrigado, tempo encerrado. Agora quem faz a pergunta é o candidato número 3, Guilherme Gonçalves, e quem irá responder é o candidato número 1, Mário Ferreira. Candidato Guilherme, 30 segundos para a pergunta. Doutor Mário, sabemos que a atual gestão enfraqueceu algumas entidades aqui da cidade. Cito a ADO, a ADF. Eu quero saber o que o senhor acha disso. Candidato Mário Ferreira, 2 minutos para a resposta. Olha, claro que eu acho ruim, eu acho que é papel do prefeito mobilizar todas as forças da sociedade para trabalhar, para melhorar a cidade.
Ainda a respeito da questão anterior que eu fiz para o candidato Guilherme, eu fiz essa pergunta porque os sistemas modernos de saúde, eles têm um foco muito maior na promoção da saúde e na prevenção das doenças. E é isso que os 2 diplomas que eu citei aqui dizem. E ele, nos argumentos dele, ele não apontou nenhuma medida para a prevenção e para a promoção da saúde. Ele está tratando equivocadamente, no meu modo de ver, apenas de curar doenças, né? De tratar doenças. Não que isso não seja importante, é importante, mas é enxugar gelo. Se você não investir fortemente em medicina preventiva, não reestruturar a saúde voltada para a presença da assistência próxima das famílias, não garantir o fornecimento adequado de medicamento nas UBSs, se você não tiver programas integrando as várias secretarias, como meio ambiente, educação, secretaria de cultura, para que a gente promova a saúde das pessoas, boas informações para que as pessoas não adoeçam. Se a gente não cuidar do meio ambiente, isso não vai funcionar. Então, se isso não funciona, o que acontece? Sobrecarrega a UPA, sobrecarrega o pronto-socorro, aumenta a necessidade de internações, encarece o sistema de saúde como um todo. Então, é uma visão equivocada. Eu fiz e toquei neste assunto porque eu acho que é fundamental prevenir. Tempo esgotado. O candidato agora, Guilherme Gonçalves, tem 30 segundos para a réplica. Doutor Mário, com toda a experiência que tem, não respondeu a nossa pergunta. Mas, pelo menos, ele não ficou citando o Toshio aqui o tempo todo. O candidato Caio aponta a todo momento o candidato Toshio. Porém, ele apoiou a candidata Belkis contra o Clauri, que está aqui presente. Então, a gente percebe que esse jogo político, a marionete que ele é só para benefício próprio e não para benefício... Tempo encerrado, candidato. Candidato Mário Ferreira, 30 segundos para a tréplica. Sou obrigado a concordar. Mas eu respondi sim. Eu disse que eu sou contra e que acho que toda a sociedade precisa trabalhar no mesmo sentido. O que eu preciso dizer é que você tem razão quando diz que estão todos misturados. Você, inclusive. Você teve cargo no governo do Lucas. Você ocupou uma diretoria lá. Então, você conhece por dentro. Assim como o Caio foi secretário de governo. Então, é a mesma sopa, gente. O diferente aqui, a candidatura... Tempo encerrado, candidato. Agora quem faz a pergunta é o candidato número 4, Toninho do PT, e quem vai responder é o candidato de número 2, Caio Lima. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Bom, a respeito da saúde já foi abordado, o candidato teve a oportunidade de responder, mas eu tenho muitas restrições. E na minha campanha também a prioridade máxima vai ser a saúde. Agora, com relação à educação, qual a avaliação sua da maior necessidade que atinge principalmente as pessoas da periferia? Candidato Caio Lima, 2 minutos para a resposta. A educação é um tema super importante e a gente tem projetos que com certeza vão dar dignidade para as nossas crianças. Primeiro, a gente precisa relembrar como estava a nossa cidade, como estava a nossa educação. É triste nós lembrarmos as gestões anteriores de Toshio, Belkis, desse grupo que está querendo voltar agora com o candidato Guilherme, que inclusive nós tínhamos esquema na compra de merenda escolar. Olha que absurdo. É revoltante nós lembrarmos esse passado tenebroso, sombrio que nós tivemos, inclusive na nossa educação. Na nossa gestão foi muito diferente. Quanta coisa, como nós evoluímos, como as crianças hoje são consideradas prioridade. Hoje, você que é mãe,
Você que é pai, que está acompanhando esse debate, que tem filho em escola municipal, você sabe que o que eu estou falando é verdade. Você sabe os uniformes que as crianças recebem hoje nas escolas é de qualidade. Nunca teve isso. Inclusive hoje até com agasalho. Nunca foi assim. A merenda escolar hoje, de qualidade. Às vezes, tem criança que come melhor na escola do que, às vezes, até dentro da própria casa. Implementamos, inclusive, com uma estrutura maior para as crianças, que hoje recebe até mochila de rodinha para levar o seu material, o seu caderno para a escola. Essa é a gestão que transformou a educação da nossa cidade. Nós valorizamos os nossos professores e vamos valorizar ainda mais. Nós construímos a creche das comerciárias, que abriu vagas ali para filhos de comerciárias que trabalham no centro, que trabalham no comércio. E orgulho também do índice de avaliação do IDEB. A escola de Ourinhos, Jorge Hegert, lá no Pacheco Chaves, recebeu a nota 7,4. Tudo isso mostra que a gente está no caminho certo e vamos fazer ainda mais. Eu vou zerar as filas de creche para as nossas mães. Eu vou cuidar ainda mais das nossas crianças. Candidato Toninho do PT, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Então, a preocupação principal, eu sou abordado há muito tempo e todo dia, é com relação à creche, que foi o assunto final do candidato Caio Lima. Eu consegui 3 supercreches para a cidade de Ourinhos. No Recanto dos Passos, Jardim Flamboyant, na Coab. E hoje ainda existe, infelizmente, candidato, uma fila muito grande. Uma fila muito grande e que nós precisamos dar uma atenção especial. As crianças, desde a sua tenra idade, é como as plantas, a gente fala isso. Então... Tempo encerrado, candidato. Candidato Caio Lima, 30 segundos para a tréplica. Nós vamos ampliar ainda mais aquilo que já fizemos. Nós implantamos nas escolas televisores 65 polegadas. Hoje toda sala de aula tem uma TV para o professor dinamizar a aula com a criança. Trabalhamos o socioemocional hoje com as nossas crianças. Hoje até escola de idiomas, ensinando inglês e espanhol, tem na rede para as crianças, principalmente para as mais vulneráveis. É assim que a gente vai fazer mais. E a vaga nas creches nós vamos zerar. Nós já mostramos que sabemos fazer e por isso faremos muito mais. Chegamos ao final do nosso segundo bloco. Obrigada a você que esteve conosco até agora. Voltaremos em 5 minutos. Muitas pessoas estão pensando que o Negocião mudou de nome para Em Dia. Não é nada disso. O Negocião continua com a mesma força e credibilidade no classificado há mais de 34 anos. O Em Dia é apenas um novo nome para um jornal de notícias que já existe há 24 anos e continua só mostrando a verdade com a mesma seriedade e a imparcialidade do Negocião. O N do Em Dia é apenas para manter a mesma logomarca do N do Negocião.
Você tem o maior grupo de comunicação da região para vincular a marca da sua empresa ou fazer seu negócio bombar. Jornais em Dia e Negocião. Um jornal digital que chega a milhares de pessoas pelo WhatsApp, um site com um mundo de leitores todos os dias, Instagram e Facebook, com fiéis seguidores e de qualidade. O que você está esperando? Anuncie com a gente. Jornais em Dia e Negocião, onde sua empresa, seja qual for o tamanho, tem muito mais valor. Vamos então dar início ao terceiro bloco deste debate. Este que é promovido pelo jornal Em Dia e Negocião e está sendo transmitido também ao vivo pelas redes sociais do jornal, no Instagram, no Facebook e também no canal YouTube. Candidato, novamente pedimos para que cumpram o tempo de pergunta e resposta estabelecidos. Neste terceiro bloco, quem inicia fazendo a pergunta é o candidato de número 1, Mário Ferreira, e quem vai responder é o candidato de número 4, Toninho, do PT. Candidato, 30 segundos para a pergunta. Toninho, do PT. Ninguém pode negar mais a crise climática e as cidades precisam se preparar para eventos extremos e encarar o meio ambiente como prioridade. Qual é, no teu plano de governo, quais são as medidas que você vai adotar? O que é que você pretende fazer em relação ao meio ambiente? Candidato Toninho, do PT, 2 minutos para a resposta. Infelizmente, aquilo que a gente ouvia nas escolas há muito tempo, que ia chegar um momento que do Polo Sul, Polo Norte, as geleiras iam derretendo, que a gente tinha que evitar as queimadas, que a gente tinha que evitar, né, o desmatamento. Infelizmente, a ganância do homem, não só, claro, no nosso país, mas, infelizmente, no último período que nós tivemos o último governante, isso foi muito estimulado. Isso acabou também refletindo na nossa região. Então, o que nós devemos fazer? Nós temos que fazer aquele trabalho desde a escola, mas enfatizando, a gente tem que dramatizar e, na verdade, mostrar a realidade. Nós estamos sentindo na pele, agora cada um, as consequências disso. Ontem, nós tivemos um temporal, de uma hora para outra, as temperaturas que nós estamos enfrentando nesse momento, bem acima da média desse período. Então, o que é necessário? A gente fazer, no caso do município, reflorestamentos. Na cidade, eu vi um absurdo de uma empresa numa esquina, aí por causa da fachada ia ficar prejudicada, ela foi derrubada a árvore. E não houve providência nenhuma para punir. Então o ser humano continua ainda agindo de forma egoísta e pensando somente no capital. Então nós temos que fazer esse trabalho de conscientização, de reflorestamento, recuperação das áreas de preservação permanente, enfim, tudo aquilo que está relacionado à questão do meio ambiente, que é uma contribuição mínima de um contexto geral, que é de todo o mundo inteiro, vamos dizer assim, do continente e também do nosso planeta Terra. Candidato Mário Ferreira, 30 segundos para a réplica. Estou impressionado, ficou claro que ele não tem programa nenhum para meio ambiente. Mas já imaginava. O que acontece é que nós precisamos estruturar a Secretaria do Meio Ambiente. Está no nosso plano de governo. Nós temos um plano de governo participativo, sério, com gente séria trabalhando. E lá está dito que nós vamos, primeiro, estruturar a Secretaria do Meio Ambiente, que em Ourinhos está abandonada. Tem um punhado de terceirizados lá e as coisas não funcionam. Tem máquinas, picadeiras de gás. Tempo encerrado. Candidato Toninho, do PT, 30 segundos para a tréplica. Infelizmente, o Mário Ferreira ele tem essa mania, ele acha que ele é o dono da verdade. Quando eu falo de uma forma genérica, é claro que o meio ambiente, a secretaria, está embutido nesse contexto, para a gente alcançar aquilo que eu coloquei aqui. Mas a gente já compreende, né? É professoral, só que a maioria das pessoas não entende nem o que ele fala. Mas, enfim, nós temos, sim, total compromisso para combater. Agora, esse combate, numa cidade como Ourinhos,
Tempo encerrado, candidato. Agora quem faz a pergunta é o candidato de número 2, Caio Lima, e quem vai responder é o candidato de número 1, Mário Ferreira. 30 segundos para a pergunta, candidato. Com todo mundo que a gente conversa, quando a gente pergunta, você acha que nesses 8 anos o Ourinhos melhorou ou piorou? Todo mundo responde a mesma coisa, Ourinhos melhorou. Hoje nós temos parques infantis, hoje nós temos praças bem cuidadas, hoje nós temos o LED na cidade, hoje nós temos as vias que foram recapeadas, hoje nós temos uma cidade que está bonita, que está bem cuidada. Você não acha que é um risco trocar esse trabalho que está dando certo agora para a população? Candidato Mário Ferreira, 2 minutos para a resposta. Bom, primeiro eu acho que o candidato tem andado em outra cidade, né? Ou ele não vai para os bairros, porque se ele for para o Pacheco Chaves, para o Recanto dos Pássaros, se ele andar nos bairros mais afastados, a realidade é bem outra. Tem lixo depositado em todo lugar, tem gente reclamando de criadouro de escorpião. Nós tivemos um surto de dengue recentemente, porque não foi feita a manutenção, não foi feita a prevenção. Quando eu digo investir em prevenção de doenças, é isso. É uma coisa que é multidisciplinar, não dá para resolver isso só com a Secretaria de Saúde. Não é isso? E não adianta o Toninho vir aqui falar que ninguém entende o que eu falo, porque todo mundo entendeu que o povo de Ourinhos é inteligente. O povo de Ourinhos entende muito bem aquilo que nós falamos. E não só entende, ele sabe quando a gente está falando a verdade e sabe quando é que a gente está fazendo demagogia e tentando enganar. Eu quero dizer para vocês o seguinte, Ourinhos não tem nem que retroceder e nem que ficar como está. A minha ideia, e está no meu plano de governo, é reorganizar a administração, promover um concurso público e ter um corpo técnico profissional para administrar a cidade. Essa é a nossa ideia. Reorganizar, abrir concurso, valorizar as carreiras, respeitar o funcionalismo, reduzir essas terceirizações estranhas, não é verdade? Economizar o dinheiro que se desperdiça com os cabides de emprego, com o toma lá da cá, para usar esse recurso para investir, para melhorar a cidade de verdade. Candidato Caio Lima, 30 segundos para a réplica. Pelo visto, o Mário também é um negacionista, que nega a realidade. Ourinhos foi transformada ao longo desses 8 anos. É inegável. Todo mundo que anda pela cidade sabe que nós tínhamos problemas crônicos, históricos, que por 12 anos Toshio e esse grupo empurrou com a barriga. Tínhamos um lixão a céu aberto que ficou 20 anos funcionando sem licença ambiental, problema d'água que depois de 60 anos nós resolvemos. Essa era a cidade de Ourinhos. E quem mora em Ourinhos sabe que nós melhoramos e eu vou melhorar mais ainda. Candidato Mário Ferreira, 30 segundos para a tréplica. Sou obrigado a concordar com ele de novo. Era ruim antes também. Eu já disse aqui, é a mesma sopa. O jeito de administrar é idêntico. Agora, tentou andar de ônibus em Ourinhos? Tenta andar no domingo. Aí você pode visitar os bairros, mas aí vai ter que ir a pé, porque não tem ônibus no domingo. Essa é a melhor? É isso que nós queremos continuar? Né? Não sei. Eu acho que nós precisamos de uma grande transformação. Agora quem faz a pergunta é o candidato número 3, Guilherme Gonçalves, e quem vai responder é o candidato número 2, Caio Lima. Candidato Guilherme Gonçalves, 30 segundos para a pergunta. Candidato Caio, o que você acha do projeto aprovado na Câmara que dá multa de até R$20 mil para uma pessoa que não instalar caixa d'água? Candidato Caio Lima, 2 minutos para a resposta. Primeiro, quando fala em água, é importante nós entendermos como Ourinhos vivia e como Ourinhos vive hoje. Nós que sabemos que somos banhados a rios, cercados a águas, nós lembramos como Ourinhos era. Eu cresci no Parque Minas Gerais, na Boa Esperança,
Eu também vim de uma origem simples e tenho muito orgulho disso. E a gente sabe que num tempo como esse que nós estamos, com calor imenso, não tinha água. Quantos anos nós vivemos a falta d'água? Por quanto tempo Ourinho sofreu até com racionamento? Isso porque nós tínhamos uma única ETA, que era lá de 1900 e bolinha, e que quando feita era para Ourinhos de 40, 50 mil habitantes. A cidade cresceu, desenvolveu, e o grupo, inclusive que o senhor representa, mais uma vez não resolveu problemas históricos. E esse foi mais um problema que a nossa gestão solucionou. Nós resolvemos depois de 60 anos. Você que está me ouvindo, que está assistindo, sabe disso. A falta d'água que nós tínhamos. 60 anos se passaram e uma gestão entregou para o povo a segunda estação de tratamento d'água que nós inauguramos o ano passado. É assim que nós fazemos gestão, resolvendo os problemas que a nossa população precisava. Agora, quando o senhor fala de projeto na Câmara, é interessante, o senhor votou contra tudo. Tudo que foi importante para a população, o senhor votou contra. Inclusive, a população sabe que o LED faz a diferença, a segurança pública faz diferença, tudo aquilo que nós criamos, implantamos na nossa gestão, o senhor votou contra. É engraçado. Agora, a população sabe que a nossa gestão avançou, que a nossa gestão tem colocado as pessoas como prioridade. Para nós, o povo é o mais importante e é para eles que nós temos trabalhado. Já fizemos muito, já mostramos que sabemos fazer, por isso o povo sabe que eu vou fazer muito mais. Candidato Guilherme Gonçalves, 30 segundos para a réplica. População, sabe por que o candidato Caio não respondeu sobre multa de até R$20 mil para quem não instalasse caixa d'água? Porque ele votou sim nesse projeto. Esse é o problema daquela pessoa que é controlada por outra pessoa. Ela tem que fazer tudo o que a pessoa manda. Eu não. Eu faço a vontade do povo e jamais votaria um projeto que prejudica tanto a população, principalmente as pessoas mais pobres. Candidato Caio Lima, 30 segundos para a tréplica. Olha, o vereador Guilherme pode se acalmar, estou vendo ele se exaltando aqui, até falando alto, cuidado para não ter cadeira daqui a pouco aqui em cima da gente. Mas você que está acompanhando, assistindo, você sabe como a gente melhorou a nossa cidade. A gente está falando de água, a gente está falando de saneamento, nós estamos transformando todas as áreas da nossa cidade. Quem vive em Ourinhos, eu cresci, eu sei do que eu estou falando, eu sempre precisei dos serviços públicos e a gente melhorou muito e só quem fez vai poder fazer mais. Agora, quem faz a pergunta é o candidato número 4, Toninho do PT, e quem vai responder é o candidato número 3, Guilherme Gonçalves. Candidato, 30 segundos para a pergunta. Candidato, tanto você quanto eu, a gente estabeleceu como prioridade máxima a saúde, porque a gente sabe que a situação é de muito sofrimento. Agora, eu gostaria de saber o que você fez para ajudar a melhorar essa situação, em termos de estrutura. Candidato Guilherme Gonçalves, tem 2 minutos para a resposta. Eles me colocaram como oposição aqui na cidade. Mas é importante dizer que eu sou base do povo. Eu consegui emendas para a cidade, mesmo eles me colocando como oposição. Eu vou passar aqui rapidamente o plano de governo para todo mundo que está assistindo, porque a gente está vendo aqui um atacando o outro, e é importante passar esse plano de governo para a nossa população. Primeiro ponto, gente, zelo com o dinheiro público. Hoje tem muito contrato com dispensa de licitação aqui na nossa cidade. Não tem mais concurso público. Só entra amigo do rei. Nós queremos dar oportunidade para todos aqui da cidade. Segundo, mais proximidade do prefeito com o povo. Nós fomos um vereador atuante, um vereador presente. Quando eu ganhei para vereador, eu passei o endereço da minha casa para as pessoas e o meu telefone. Eu jamais corri das pessoas. Nós queremos levar essa proximidade também para a prefeitura. E governando com gente da cidade, com gente da nossa terra, com gente que tem capacidade administrativa. 3, mais cuidado com a cidade. Tem lugar que a grama nem cresceu, eles já estão cortando. Mas os locais mais afastados do centro não levam esse mesmo cuidado. Nós queremos estender para todas as áreas da cidade de forma igual. 4,
inovação. É importante colocar tecnologia dentro da administração pública. Para o filho, a hora que entrou na escola, a mãe recebe uma mensagem. A hora que saiu, recebe também. E a merendeira já sabe a quantidade de comida que vai fazer para não desperdiçar. E quinto, e por último, nós precisamos e vamos recuperar o protagonismo regional. O prefeito atual brigou com todos os prefeitos da região e a gente perdeu muito com isso. Inclusive, o governador ainda não veio da nossa cidade. A gente tem bom contato com ele, vamos trazer para cá, vamos trazer investimento, empregabilidade para a cidade, nós vamos mudar o rumo de Ourinhos, e tendo humildade para escutar todo mundo, quem já passou e quem está por vir. Candidato Toninho do PT, 30 segundos para a réplica. O candidato disse que trouxe emendas, mas não especificou. Agora, eu, independente de quem é o prefeito, eu não estou preocupado. Se eu sou oposição, ou se eu não sou. Nesses últimos 7 anos, eu consegui, através dos deputados que eu trabalho, mais de 7 milhões de reais, e a maioria para a saúde. Agora, a gente sabe que isso ainda é insuficiente, mas nós devemos, além de fazer a crítica, procurar trabalhar, porque o objetivo final nosso é atender a população. Candidato Guilherme Gonçalves, 30 segundos para a tréplica. Candidato Toninho, você disse que trouxe 7 milhões para a nossa cidade. Nós vamos ganhar a eleição juntamente com o povo. E que você continue trazendo emenda, que vai ser muito bem aceita no nosso governo. Deus te abençoe. Chegamos ao fim do terceiro bloco deste debate. Obrigado a você que nos acompanha até agora. Voltaremos em 5 minutos para o quarto e último bloco, onde acontecerão as considerações finais dos 4 candidatos. Muitas pessoas estão pensando que o Negocião mudou de nome para Em Dia. Não é nada disso. O Negocião continua com a mesma força e credibilidade no classificado há mais de 34 anos. O Em Dia é apenas um novo nome para um jornal de notícias que já existe há 24 anos. E continua só mostrando a verdade com a mesma seriedade e a imparcialidade do Negocião. O N do Em Dia é apenas para manter a mesma logomarca do N do Negocião. Você tem o maior grupo de comunicação da região para vincular a marca da sua empresa ou fazer seu negócio bombar. Jornais Em Dia e Negocião. Um jornal digital que chega a milhares de pessoas pelo WhatsApp, um site com um mundo de leitores todos os dias, Instagram e Facebook, com fiéis seguidores e de qualidade. O que você está esperando? Anuncie com a gente. Jornais Em Dia e Negocião. Onde sua empresa, seja qual for o tamanho, tem muito mais valor. Você pode sair por aí contando para todo mundo que está comprando, vendendo, trocando ou alugando, seja seu carro, sua moto, sua casa, geladeira, bicicleta ou qualquer outra coisa. Ou então você pode fazer o mais fácil, seja inteligente, ligue pra gente e aproveite. O anúncio é grátis. Ou passe um zap para nós com as fotos do seu anúncio e venda rapidinho. Negocião, anunciou, vendeu. Muitas pessoas estão pensando que o Negocião mudou de nome para Em Dia. Não é nada disso. O Negocião continua com a mesma força e credibilidade no classificado há mais de 34 anos. O Em Dia é apenas um novo nome para um jornal de notícias que já existe há 24 anos. E continua só mostrando a verdade com a mesma seriedade e a imparcialidade do Negocião. O N do Em Dia é apenas para manter a mesma logomarca do N do Negocião. Você tem o maior grupo de comunicação da região para vincular a marca da sua empresa ou fazer seu negócio bombar. Jornais Em Dia e Negocião. Um jornal digital que chega a milhares de pessoas pelo WhatsApp, um site com um mundo de leitores todos os dias, Instagram e Facebook, com fiéis seguidores e de qualidade.
O que você está esperando? Anuncie com a gente. Jornais em Dia e Negocião, onde sua empresa, seja qual for o tamanho, tem muito mais valor. Você pode sair por aí contando para todo mundo que está comprando, vendendo, trocando ou alugando, seja seu carro, sua moto, sua casa, geladeira, bicicleta ou qualquer outra coisa. Ou então você pode fazer o mais fácil, seja inteligente, ligue pra gente e aproveite. O anúncio é grátis. Ou passe um zap para nós com as fotos do seu anúncio e venda rapidinho. Negocião, anunciou, vendeu. Muitas pessoas estão pensando que o Negocião mudou de nome para Em Dia. Não é nada disso. O Negocião continua com a mesma força e credibilidade no classificado há mais de 34 anos. O Em Dia é apenas um novo nome para um jornal de notícias que já existe há 24 anos e continua só mostrando a verdade com a mesma seriedade e a imparcialidade do Negocião. O N do Em Dia é apenas para manter a mesma logomarca do N do Negocião. Você tem o maior grupo de comunicação da região para vincular a marca da sua empresa ou fazer seu negócio bombar. Jornais em Dia e Negocião. Um jornal digital que chega a milhares de pessoas pelo WhatsApp, um site com um mundo de leitores todos os dias, Instagram e Facebook, com fiéis seguidores e de qualidade. O que você está esperando? Anuncie com a gente. Jornais em Dia e Negocião, onde sua empresa, seja qual for o tamanho, tem muito mais valor. Vamos então dar início ao quarto e último bloco deste debate, promovido pelo jornal Em Dia e Negocião. O debate também está sendo transmitido ao vivo pelas redes sociais, pelo Instagram, Facebook e também pelo canal do YouTube. O quarto bloco, como informado no início, será destinado às considerações finais de cada candidato. A ordem também será definida por sorteio. Vamos sortear agora o primeiro candidato para as considerações finais. E eu gostaria de pedir para alguém vir sortear o primeiro. Alguém se habilita? Está vindo? Está vindo aqui? Primeiro candidato, Toninho do PT. Candidato, sorteio em 3 minutos para as considerações. Bem, primeiro agradecer, mais uma vez a oportunidade. Eu estou cada vez mais convencido de que eu sou o candidato mais preparado para ser o prefeito dos próximos 4 anos. Eu conheço essa cidade como ninguém. Do extremo sul, lá onde está hoje o Pacaembu, da Zona Norte, lá onde está a Helena Brás, da Oeste, onde está Santos Dumont, Zona Leste, São Carlos e outros bairros. Eu conheço como ninguém, com a palma da minha mão, os bairros dessa cidade e os problemas. Agora, melhor do que conhecer os problemas, o candidato, ele tem que ter o caminho para a solução. E eu tenho uma parceria que nenhum desses candidatos que estão aqui na disputa tem, que é nada mais, nada menos do que com o presidente da República. Aí tem gente que fala assim, eu não gosto do Lula, eu não gosto do PT. Aí eu pergunto, e de dinheiro? Não, dinheiro é bom. Dinheiro é bom para resolver problemas dentro de casa, dentro da empresa, em todo lugar. Agora imaginem vocês numa cidade como Ourinhos, onde tem problemas de todas as ordens, em todas as áreas, e principalmente na área da saúde. E nós queremos tirar o sofrimento das pessoas que estão na fila. Primeiro, é para fazer a consulta. Fez a consulta, tem o pedido do exame, aí
a demora pelo exame, aí do exame constata que tem que fazer uma cirurgia, aí da cirurgia, infelizmente também com a falta de remédio. E nós temos que ter mais creches, a gente tem que ter um plano geral de recapeamento para a cidade inteira, nós temos que voltar com os ônibus rodando no dia a dia, com mais ônibus nos feriados, nos finais de semana, enfim, é muita coisa, é a arte de lazer. A criançada, ou a garotada, os manos dos bairros da periferia estão pedindo, tem que ter a arte popular, tem que ter esporte nos bairros. Agora, tudo isso é uma relação de coisas, e tem muito mais do que isso. Como o Mário falou, no meio ambiente, nós temos também a inclusão, nós temos também dos idosos, política para os idosos, a causa animal, nós temos uma relação muito grande. Agora, para resolver isso, nós precisamos do quê? Nós precisamos de dinheiro. Então, a grande diferença vai ser os recursos do governo federal. O presidente Lula já garantiu que não vai faltar recursos para Ourinhos, eu sendo prefeito, para ser o melhor prefeito da história de Ourinhos. E eu tenho muita fé e esperança. Portanto, no dia 6 de outubro, vote 13, Toninho do PT, para cuidar melhor da cidade e da nossa população. Obrigada, candidato. Agora vamos sortear o segundo candidato. Quem vem fazer o sorteio, por favor? O segundo candidato, Caio Lima. O senhor tem 3 minutos para as considerações. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos juntos aqui nessa noite, nesse primeiro debate, parabenizar o Jornal Negocião, agradecer também a Unifil que nos acolhe aqui com tanto carinho, agradecer os demais candidatos e, principalmente, eu quero falar com você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, você que tem a sua história de luta, de sofrimento, tudo que você já passou, assim como eu valorizo muito a minha raiz, a minha origem, sou muito grato de onde eu vim. A minha mãe, que quando chegou em Ourinhos, quando veio da roça, era faxineira, era doméstica em casas de família. Meu pai, que era mecânico, funcionário da Retificação João, quando se casaram, a primeira casa nossa era dentro da oficina do meu pai. E foi lá que eu aprendi aquilo que é mais importante, que é só com trabalho duro, com esforço, com sacrifício, que a gente alcança os nossos sonhos, os nossos objetivos. E não é falando mal de ninguém, atacando ninguém, dando de coitadinho ou de vítima, muito pelo contrário. Eu passei por muitas coisas na vida, inclusive um diagnóstico de câncer, que fez a gente pensar muita coisa lá dentro do hospital oncológico infantil, sem saber o que iria ser da nossa vida. Mas Deus sempre teve propósitos para a minha vida, até o câncer eu venci. Depois, junto com a minha família, nós construímos uma empresa do zero, do nada. Uma empresa que não tinha perspectiva, mas porque tinha gente que acreditava em propósito, em cuidar de pessoas. Por isso eu passei por todo esse processo e fui aprendendo a administrar uma empresa, nas dívidas, nas dificuldades, eu fui sempre aprendendo. Depois também a política entrou na minha vida como uma missão. E eu sou profundamente grato por tudo isso, porque eu tive a minha maior professora da vida, que foi minha mãe, que infelizmente não está aqui hoje comigo, mas sei que ela está intercedendo por mim. E depois na política, eu tenho a alegria de ter o nosso prefeito Lucas Pocai como um grande líder, como um grande professor. E foi ao lado dele que nós fomos mudando a história da nossa cidade. Foi do lado do Lucas que nós pudemos construir, por exemplo, o restaurante popular, que está dando dignidade para 700 pessoas todos os dias. E agora nós vamos ampliar, iremos construir 2 novos restaurantes populares, no Recanto dos Pássaros no Céu e no Jardim Itamaraty. E ao lado do Dr. Ferreirinha, nós faremos a gestão da saúde. É assim que nós ficaremos conhecidos, porque nós vamos fazer aquilo que ainda falta. Nós construiremos 6 novos postos de saúde, nós vamos levar medicamento na casa das pessoas acamadas, na casa das pessoas com deficiência, nós iremos ampliar assistência médica, assistência odontológica. Agora a gente precisa entender que o Lucas pegou uma cidade quebrada, endividada e fez tudo isso. Então vocês podem ter certeza que a cidade no trilho, no eixo, eu, ao lado do Dr. Feirinha, vamos fazer muito mais. Vou cuidar de você, vou dar dignidade para você e para sua família. 55, faz o seu. Encerrado, obrigada, candidato. Vamos então sortear
O terceiro candidato para suas considerações finais. Obrigada. Terceiro candidato a falar, Guilherme Gonçalves. O senhor tem 3 minutos para as considerações finais, candidato. A minha história não é de vitimismo. A minha história é de superação. Alguém que veio de baixo e venceu. Alguém que coletou lixo aqui na cidade, mas que quando saiu candidato a deputado, fez mais de 38 mil votos. Enfrentamos gigantes. E toda vez que me tentaram jogar em um buraco, Deus me deu um impulso e nós subimos mais ainda. Os projetos que eu votei não aqui na cidade, foram todos projetos que a população queria que nós votássemos não. Aumento do salário dos vereadores, eu votei não na Câmara Municipal. Criação de secretaria, de cargo, votei não aqui na cidade e votaria novamente. Empréstimo que foi feito, a população queria que votasse não. Eu enfrentei e votei não. A mídia estava falando mal da gente, mas a gente estava sempre com a força da população. É importante dizer que, mesmo sabendo do Data Povo aqui na cidade, eu estou presente aqui no debate e eu vim para falar sobre plano de governo. Por isso que eu vou falar sobre o plano de governo para a população agora, sem atacar ninguém, porque é isso que eles vieram fazer aqui, buscando um corte para a rede social, que se frustraram mais uma vez e não vão conseguir. População, presta atenção aqui, o que nós vamos fazer com a cidade. No zelo com o dinheiro público, nós vamos acabar com esses contratos, com dispensa de licitação aqui na cidade. Nós vamos dar oportunidade para todo mundo. O candidato Caio foi secretário da Saúde, e essa foto que eu mostrei do balde aqui, era enquanto ele estava como secretário. Ele vende plano de saúde privado. Se a saúde pública for bem, como que ele vai vender o plano dele? É importante destacar isso para a população poder fazer a avaliação. Em mais cuidado com o povo, nós vamos cuidar de perto da população. Nós vamos abrir a prefeitura para as pessoas mais carentes. Nós vamos ir para os bairros, ouvir, escutar o povo e entender onde pode melhorar. Porque quem paga o salário de todo mundo, de todo político, é a população. Quando eu falei no meu primeiro discurso na Câmara Municipal, eu disse o seguinte: eu estou aqui para servir e não para ser servido. É com essa linha que nós vamos entrar na história, por ser um prefeito simples, mas um prefeito que vai estar sempre ao lado do povo. Os meus filhos estudam em escola pública, eu utilizo o SUS, eu sei da dor da população. População, pode ter certeza que nós vamos nos encontrar na urna no número 20, rumo à vitória, se Deus quiser. Tamo junto! Obrigada, candidato. Agora, quem vai falar? Claro. Candidato, o senhor tem 3 minutos. Eu quero primeiro agradecer a Deus que me deu força, coragem e paciência para enfrentar essa situação aqui. Eu vim trazer propostas. Eu tenho um plano de governo participativo que foi construído ouvindo as pessoas. Eu andei por cada um dos mais de 120 bairros de Ourinhos. Eu dialoguei, eu percebi, eu vi, eu senti a realidade do nosso povo. E lá no nosso site, marioferreira.net, você tem detalhado o que nós pretendemos fazer, inclusive dizendo de onde é que nós vamos tirar o dinheiro para fazer. Nós queremos profissionalizar a administração pública, abrir concursos, valorizar as carreiras do funcionalismo, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da educação, da assistência social, reestruturar a Secretaria do Meio Ambiente,
Nós precisamos investir fortemente em medicina preventiva, dar clareza para as filas que nós temos e tentar ter um programa para resolver isso num tempo pré-determinado, em que as pessoas saibam o que está acontecendo, que haja transparência nas informações. Nós pretendemos mais, nós temos projetos inovadores, mas que realmente preparam a cidade para ser uma cidade desenvolvida. Vou dar aqui um exemplo. Transporte público, no nosso governo, vai ter qualidade e vai ser gratuito. Ninguém vai precisar pagar. E eu vou tirar o dinheiro, sabe de onde? Hoje a prefeitura já gasta R$400 mil por mês subsidiando a passagem. Eu vou pegar esse dinheiro, o dinheiro das multas de trânsito, o dinheiro do Vale Transporte e vou implantar o tarifa zero em Ourinhos. Vou ampliar o horário de funcionamento das creches. Esse é meu compromisso. Vão abrir às 6 da manhã e fechar às 19. Isso não custa muito dinheiro, dá para fazer. E, além disso, eu vou iniciar, além da reestruturação da saúde, eu vou iniciar um programa de implantação de escola em período integral, para que a gente possa permitir às nossas crianças e aos nossos jovens que frequentem a escola e que, no contraperíodo, tenham acesso à cultura, a esporte, a lazer. Eu conto com vocês, meu número é 18, e eu espero vocês na vitória. Obrigada, candidato. Pessoal, por favor, antes de finalizarmos, eu gostaria de pedir ao pessoal do staff do jornal Em Dia e Negociação para que permaneça no recinto logo após o debate para a gente fazer uma foto, tá? E, se possível, que os 4 candidatos também permaneçam para que possamos fazer uma foto para registrar esse momento, tá? Com a equipe, com o jornalista, tá bom? Então, chegamos ao final do nosso debate, um dos momentos mais importantes da campanha, onde os candidatos se encontram, debatem e discutem suas ideias. Esperamos que, com este debate, a população oriense possa ter avançado na avaliação dos candidatos e que, no dia 6 de outubro, decida o que é melhor para nossa Ourinhos. Quero agradecer a todos que nos acompanharam nesta noite, importante para o exercício da democracia. Também agradecer à equipe que colaborou para a realização deste debate, à Fundação Educacional Miguel Monfarrege, por ceder gentilmente esse espaço. Mais uma vez, obrigada a todos. Boa noite e até a próxima, se assim Deus nos permitir.